Então, esse é o nosso trabalho de matemática e a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 5, que o tema é geometria espacial. O grupo é a Gabriela Gimenez, número 10, Gabriela Carvalho, número 11, a Isadora, número 13 e eu, número 18. Introdução. Tudo o que se vê possui comprimento, largura ou profundidade e altura. Alguns aparelhos de televisão e cinema procuram criar a sensação de imagem 3D, ou seja, com essas três dimensões. Com elementos geométricos planos, tais como os pontos, segmentos de reta, ângulos, polígonos, é possível representar figuras geométricas espaciais. Artistas e designers aproveitam para criar ilusões de ótica. A geometria no espaço ou geometria espacial será o assunto deste capítulo. Introdução. Tudo o que se vê possui comprimento, largura ou profundidade e altura. Alguns aparelhos de televisão e cinema procuram criar a sensação de imagem 3D, ou seja, com essas três dimensões. Com elementos geométricos planos, tais como os pontos, segmentos de reta, ângulos, polígonos, é possível representar figuras geométricas espaciais. Artistas e designers aproveitam para criar ilusões de ótica. A geometria no espaço ou geometria espacial será o assunto deste capítulo. Agora eu vou falar um pouco sobre o perpendicularismo. Ele acontece quando a gente considera uma reta perpendicular a um plano, se ela for perpendicular, ou seja, formar um ângulo reto de 90 graus, a todas as arestas do plano que passam pelo ponto onde ela corta. Este ponto onde ela corta denominamos de pé da perpendicular. Agora eu vou explicar um pouco sobre o teorema fundamental do perpendicularismo. Ou seja, para que uma reta seja perpendicular a um plano, é preciso que crie um ângulo reto com duas correntes do plano. E aí na imagem está sendo exemplificado o que eu acabei de explicar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o plano perpendicular ao plano, que seria uma condição necessária e suficiente para que dois planos sejam perpendiculares. E toda a reta de um deles que for perpendicular à intersecção dos planos seja perpendicular a outro plano. E o que eu acabei de explicar está na imagem abaixo. Eu vou falar sobre paralelismo, e para falar sobre paralelismo, é importante falar de Euclides, Arquimedes e Apolônio, porque eles foram os matemáticos mais importantes para o estudo da geometria espacial. O Euclides escreveu a obra Os Elementos, na qual se encontram muitos postulados, informações e demonstrações geométricas. Um dos postulados de Euclides é o postulado das paralelas, que diz que por um ponto existe uma única reta paralela e uma reta dada. E se o ponto pertence à reta, a paralela é coincidente. E se o ponto não pertence à reta dada, a paralela que passa pelo ponto é única. Na imagem acima, podemos ver que a reta S, que passa pelo ponto P, é paralela à reta R. E na imagem de baixo, nós podemos ver que o retângulo ABCD está contido no plano alfa e é paralelo ao retângulo EFGH. A reta EH é paralela à reta AD e ao plano alfa. E da mesma forma, a reta que passa pelos pontos G e H é paralela à reta que passa por C e D, que está contida no plano alfa. Por isso, GH é paralela ao plano. E abaixo temos uma representação matemática do que eu falei. Temos condições para o paralelismo. Para uma reta ser paralela a um plano, uma reta fora do plano tem que ser paralela a alguma reta desse plano. Na imagem abaixo, nós temos que a reta S pertence ao plano alfa e a reta R é paralela à reta S. Por isso, a reta R é paralela ao plano alfa. E para um plano ser paralelo a um plano, duas retas concorrentes de um plano devem ser paralelas a outro plano. Nós podemos ver que a reta R e a reta S, que são pertencentes ao plano beta, elas se encontram e o ponto de encontro é o ponto P, e a reta R e a reta S são
paralelas ao plano alfa e por isso o plano beta é paralelo ao plano alfa. Na imagem acima podemos ver que a reta S, que passa pelo ponto P, é paralela à reta R. E na imagem de baixo nós podemos ver que o retângulo ABCD está contido no plano alfa e é paralelo ao retângulo EFGH. A reta EH é paralela à reta AD e ao plano alfa. E da mesma forma, a reta que passa pelos pontos G e H é paralela à reta que passa por C e D, que está contida no plano alfa. Por isso, GH é paralela ao plano. E abaixo temos uma representação matemática do que eu falei. Os triedros. Quando interceptamos um diedro por um plano, ele se torna um triedro. E ele é formado por 3 semirretas não coplanares que se originam no mesmo ponto e determinam 3 ângulos que formam uma figura geométrica que pode ser chamada de triedro ou de ângulo triédrico. E 2 arestas determinam as faces nos planos alfa, beta e gama. E a soma dos graus das faces de um triedro é sempre menor do que 360 graus, porque se fosse igual ou maior, significaria que as faces seriam coplanares, ou seja, que pertencessem ao mesmo plano. Mas isso não ocorre. Cada face é de um plano diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre os poliedros convexos. Os poliedros eles podem ser convexos ou não convexos. Depende do segmento de reta que liga 2 pontos. Se a reta ela estiver totalmente contida, ela é um poliedro convexo. Se não estiver totalmente contido, ela não é um poliedro convexo. Aí eu deixei como exemplo a primeira figura, que ela é um poliedro convexo. E a segunda figura ela não é um poliedro convexo, por a reta não estar totalmente contida. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação de Euler. Ele relaciona os números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. A gente tem a fórmula dele, que é V de vértices menos o A de arestas, mais o F de faces do poliedro, que é igual a 2. Essa relação ela é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros que eles não são convexos e que a gente usa essa fórmula. Todo poliedro convexo ele é euleriano, que significa que a gente usa a relação de Euler. Mas em todo poliedro euleriano ele é convexo. Um poliedro ele é chamado de convexo quando o plano que contém cada face, ele deixa todas as outras em um mesmo semi-espaço. Eu dei como exemplo o cubo. O cubo ele é um poliedro convexo porque ele não possui concavidades, ou seja, nenhuma das suas faces ela está voltada para dentro. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação de Euler. Ele relaciona os números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. A gente tem a fórmula dele, que é V de vértices menos o A de arestas, mais o F de faces do poliedro, que é igual a 2. Essa relação ela é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros que eles não são convexos e que a gente usa essa fórmula. Todo poliedro convexo ele é euleriano, que significa que a gente usa a relação de Euler. Mas em todo poliedro euleriano ele é convexo. Um poliedro ele é chamado de convexo quando o plano que contém cada face ele deixa todas as outras em um mesmo semi-espaço. Eu dei como exemplo o cubo. O cubo ele é um poliedro convexo porque ele não possui concavidades, ou seja, nenhuma das suas faces ela está voltada para dentro.